Olá, tudo bem? Nós somos da equipe do Visual Thinking na Prática e hoje nós vamos fazer um bate-papo para conversar um pouco mais sobre o Visual Thinking e entender o que faz dela uma ferramenta tão poderosa no ambiente corporativo atualmente. A gente vai falar com a Gisele Botelho, ela é mentora do curso de Visual Thinking na Prática e ela tem mais de 20 anos de experiência no ambiente corporativo. E nos últimos anos ela focou principalmente no universo ágil e no Visual Thinking. Hoje ela vai nos ajudar a desvendar um pouquinho mais sobre alguns benefícios da ferramenta, que são muitos, por sinal. Gi, tudo bem? Como é Tudo que tá jóia. agora nessa pandemia, nessa casa? Como é que tá o home office? Me conta um pouquinho. Obrigada, Laura. Obrigada pela oportunidade. Bom, como a Laura disse, eu sou a Gisele. Hoje a gente vai bater esse papo aí. Estou bem contente com essa conversa. Como alguns já sabem, a minha filha nasceu em fevereiro e logo em março entramos aí na quarentena, né? Então eu fiquei mais versão mãe, né? Uhum. Do meu lado mãe aqui, cuidando da bebê e do meu filho de 4 anos. Então, consegui adaptar minha casa. Hoje eu já estou voltando a trabalhar aos poucos, enfim, consegui um espaço aqui na minha casa para dedicado a home office. E aí a gente vai levando aí conforme os desafios do dia a dia. Mas a gente vai adaptando a nossa vida para esse cenário. Queria começar te falando contigo e te perguntando, na realidade, qual é a maior explicação que a gente pode ter para entender a razão dessa força do Visual Thinking, para entender como ele está tão fortemente inserido no meio corporativo, no âmbito corporativo. Então, achei bem interessante a gente puxar esse assunto, porque ele está bem em evidência nas organizações hoje, é um assunto super interessante, assim, inovador para as empresas. E a maior explicação disso, Laura, é que essa questão do visual thinking, ele está dentro de nós, né? Então, é biológico, é intrínseco de nós, seres humanos. Vou trazer aqui uma questão que eu li num livro, um livro do autor Dan Huan. Ele é autor do best-seller internacional The Back of the Knapping. Ele fala sobre os nossos neurônios, que 75% são dedicados aí a processos visuais. Então, o nosso cérebro, ele retém mais informações visuais do que palavras. E não sei se você sabia disso, assim. Eu não Tinha tinha ideia? realmente ideia, não tinha ideia. Muito legal essa informação. E assim, e aí outra pergunta para você agora, vou fazer você como uma entrevistada. Vamos lá. Tô pronto. Você sabe como o nosso cérebro ele processa as informações? Não sei, Gi. Não sabe? Não. Então, o nosso cérebro ele recebe as informações, né, do ambiente, aí ele começa a processar de forma coordenada, e aí esse processo ele permite a criação de uma imagem e representação sensorial do ambiente. Então, através dessa imagem que o cérebro cria uma hipótese de trabalho, e aí permite a localização no ambiente, né? E a organização do nosso comportamento em si. Essas informações vão para a área motora, depois geram um movimento, e essa ação faz a gente sair do lugar, faz a gente agir, né, de uma determinada forma. Nós processamos as informações de forma visual. E aí eu encontrei uma outra pesquisa, uma pesquisa antropóloga, que fala sobre os desdobramentos das atividades artísticas das crianças. E olha só que legal, eles descobriram que ao longo do tempo, todas as crianças exibem a mesma evolução visual à medida que elas crescem. Então, basicamente, as crianças têm uma complexidade compartilhada na linguagem visual, né, que ocorre em uma ordem mais previsível. E aí, eu pensando sobre isso, eu comecei a observar também. Meu filho aqui, ele tem 4 anos, ele faz aula de inglês, ele começa a ler já algumas frasezinhas. E aí, quando ele tem, por exemplo, uma página com 3 frases, uma em cima, uma no meio e uma embaixo, ele não lê de forma linear. Então, ele não começa da de cima e vai lendo, descendo. Então, ele começa, às vezes, da de baixo, vai para o meio, depois da de cima. Então, ele não tem uma sequência ainda definida. Isso porque a gente, quando vai para a vida adulta, a gente acaba exercitando essa questão da visão mais linear, né? E exercitando mais o lado esquerdo do cérebro. E já as crianças, elas não têm isso. Então, elas usam algo que está do lado direito, o lado mais artístico,
o lado não linear. Então, para ela, é comum, é normal usar as frases, a leitura, sem ter uma sequência lógica. De forma aleatória, assim. Exatamente. Eu achei incrível, né? Descobrir isso e vi também que o rabisco, ele tá intrínseco dentro de nós, dentro da nossa vida, né? E a gente, às vezes, nega essa questão que desde criança a gente já usava, e aí na vida adulta a gente deixa isso de lado. A gente precisa entender e desenhar mais, usar essa ferramenta poderosa no nosso dia a dia, né? É muito legal porque a gente não dá bola pro rabisco, né? Então a gente vê que é muito importante, além de ser uma coisa que a gente faz sem querer, né? A gente só faz pela nossa natureza. Mas, Gi, então, queria ver se tu conseguia me explicar com algum exemplo como é que a gente consegue processar melhor essas informações todas que a gente tem, como é que é esse processamento no nosso cérebro, sabe? Como é que funciona a partir do visual thinking. Legal. Tem um professor que ele se chama Alan Paivo, é um professor de psicologia da Universidade de Western em Ontário. Uhum. Ele afirma que quando a gente lê um livro sem gravura, sem nenhuma imagem, depois de 3 dias, a gente vai recordar em média 10% das informações desse livro. E se a gente adiciona imagens, a partir da leitura, no mesmo tempo, depois de 3 dias, você pode recordar até 65% das informações do livro. Então, só aí a gente já consegue entender a importância da imagem para retenção, memorização. Isso é bem legal, bem importante para o nosso dia a dia, para os nossos estudos. Nossa, com certeza. Eu não imaginava que era 65% da informação que a gente retinha mais. Mas disso aí a gente tem coisas que a gente nem imagina que nos auxiliam na retenção das informações, né? Imagina, só uma imagem, quanto por cento consegue mais nos ajudar a reter essa informação? E o mais interessante para mim é justamente isso, sabe? Entender que o visual thinking, ele tem sim uma explicação super lógica, né? Não é aquele, desenha algumas coisas que depois tu vai achar super legal para apresentar para alguém. Não, tem uma coisa muito lógica aí por dentro que nos ajuda também com as informações importantes. E também essa vontade de trazer essa ideia inovadora é muito legal, por isso que a gente está falando sobre o visual thinking. É uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já ouviu falar, de nos ajudar a reter informação também. Exatamente. E se eu fizer uma brincadeira com você agora, por exemplo, se eu vou falar uma palavra, eu quero que você pense no que eu vou falar. Tá bom. Vamos lá. Abacaxi. É um E abacaxi, aí? um O que você abacaxizinho. pensou? Você pensou nisso aqui, ó? Ou você Não, pensou nesse aqui? com certeza na imagem do abacaxi amarelinho, é exatamente isso. Então, e aí a gente começa a ver que a imagem é a língua universal, né? Se eu mostrar essa mesma imagem em qualquer país para outras pessoas que falam outras línguas, a imagem ela é a mesma e a gente pode até entender isso, por exemplo, que a imagem está no nosso dia a dia, está nos aplicativos de celular. Então, assim, as pessoas conseguem entender o funcionamento dos apps, né? Para que serve cada coisa só de olhar uma imagem, né? Uma fotinho de carta é sobre um e-mail, um desenho de um telefone, provavelmente é um chat, ou para fazer uma chamada, enfim, imagens que todo mundo consegue entender, até mesmo quem não foi alfabetizado, né? As crianças conseguem entender isso com muita facilidade, principalmente os eletrônicos, né? Por exemplo, as placas de trânsito. Em situações de perigo, principalmente, a imagem ela é processada muito mais rápido. Olha Então, isso só. já traz pra gente aí a imagem tá no nosso dia a dia, não tem como negar, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? O que vem é a primeira imagem na cabeça. É muito legal como tu consegue trazer esses exemplos pra gente, né? De coisas do dia a dia que o visual thinking realmente está intrínseco ali. Tem uma outra publicação também, Laura, da Universidade de Harvard. É um debate. Eles fizeram um estudo com 40 voluntários e aí esses voluntários eles ouviram uma mensagem de voz, uma gravação, né? Bem chata, monótona, meio complicada de entender, né? Durou mais ou menos 2 minutos e meio. E nesse meio tempo, metade dos participantes, eles estavam ouvindo e fazendo algum rabisco. E a outra metade não fez nada. E aí, no final, os grupos foram questionados sobre quais eram as informações daquele áudio, né? Você acredita que quem rabiscou qualquer coisa no papel, conseguiu lembrar 29% a mais das informações?
que os outros Imagina. que não rabiscaram nada. Uhum. Então, assim, é bem legal que esse estudo ele serve para comprovar que o cérebro ele sempre busca formas de tentar ficar atento, né? Mesmo em situações que são entediantes, né? E dessa forma, desenhando, você consegue deixar o seu cérebro mais atento. E essa mesma publicação, ele fala do que o nosso cérebro ele fica tenso quando nós precisamos prestar atenção contínua em algo que é denso. Então, toda vez que tem uma informação pesada, nosso cérebro ele fica tenso, chegar no nível de estresse mesmo. E aí, quando você desenha, você traz como se fosse uma oxigenação, né? Uma pausa ali, para não perder o foco. Então, um rabisco também evita que você fica ali sonolento, evita que você fique olhando para o nada, assim, fica off, né? Então, por isso que a gente começou o vídeo falando que tem muitas empresas usando e treinando seus colaboradores para usar cada vez mais o Visual Thinking no seu trabalho, no seu dia a dia. E hoje a gente sabe que tem várias apresentações, reuniões bem pesadas dentro das empresas e onde a gente fica ali meio a parte do sonolento, né? Acho que todo mundo já passou por Realmente, isso. sim, com certeza. E quando você está numa empresa, a gente tem que ensinar também os colaboradores a como usar as ferramentas para se comunicar. Por exemplo, se eu preciso engajar uma equipe para uma determinada situação, para um determinado projeto, uma reunião específica, eu não posso só fazer uma apresentação mostrando um slide, um PPT, porque quando eu faço isso, eu empurro a informação. Eu não estou criticando, tá, PowerPoint. Ele tem que saber usar no ambiente certo, na reunião certa. Ele é bom para você usar numa situação que você tem que só comunicar. De repente, uma palestra gigante dentro da organização, você tem que passar, sei lá, os novos benefícios da empresa, mudou o plano de saúde. Tem que comunicar, não precisa do engajamento das pessoas. Mesmo assim, tem que pensar em dar um tapa lá para não ficar cheio de muita letra, né? Muita coisa que estressa o cérebro. Isso do PowerPoint que tu falou e do Visual Thinking é muito legal, porque todos os exemplos que tu nos trouxe aqui, a gente pensa na nossa vida real. Então, a gente, claro que já passou por situações de que a gente foi ver um PowerPoint, a gente ficou 1 hora naquela reunião, a gente saiu cansado, sem querer mais ouvir sobre essa informação. E o Visual Thinking, pelo que eu entendi, ajuda as pessoas a se engajar. Né? Não é só uma pessoa apresentando, é todo mundo se unindo como equipe para tentar resolver, para tentar ajudar. E eu acho que elas saem dessa reunião cada vez mais engajadas a produzir mais. E Gi, me diz assim, o que ajuda a aumentar a criatividade de uma pessoa? Às vezes a gente tem muito medo. O que então ajuda a aumentar a criatividade? É um ponto importante porque a gente sempre associa, né, a criatividade com o desenho. Não necessariamente você precisa ser criativo para desenhar. O que você pode fazer para estimular a criatividade? Eu vi, durante esse período de estudos, eu assisti um vídeo do Leandro Carnal, que ele fala sobre algumas ideias para você estimular a criatividade. A primeira delas, assim, é você ter um olhar observador. Então, você ter um olhar atento, olhar para as coisas de uma forma mais intensa. Então, é um exercício, você tem que começar a fazer esse exercício. A primeira coisa é começar a mudar o seu olhar. Ele também fala muito sobre o ócio. Então, assim, muitas pessoas usam o ócio como um termo pejorativo, mas ele fala do ócio como um lado positivo. E aí ele traz até uma citação do sociólogo italiano Domenico Di Masi, que na década de 80, 90, fala que o ócio é o início da criação. Me parece ser meio estranho, né? Pensar que é o início da criação, mas faz sentido se a gente parar para pensar, né? Exatamente. E ele tá certo, porque você precisa de tempo para conseguir criar. Você precisa pensar para conseguir criar. Então, muitas empresas hoje estão até criando espaços de descompressão para as pessoas pararem, né, durante o horário de expediente, relaxa, às vezes deita numa rede, pensa um pouco. E aí você tem que pensar como você distribui a sua energia diária para as coisas que agregam valor, falar não para algumas coisas que não agregam, enfim. O ócio é fundamental para estudo, é fundamental para criatividade. Então, a gente tem que observar como a gente deposita e organiza o nosso tempo para que consiga dedicar aí para fazer outras coisas
né? Coisas novas, coisas diferentes. E aí eu falo que você quer desenvolver a habilidade de criatividade, começa a desenvolver o lado direito do cérebro. Então faça coisas que desenvolvam o lado direito. Por exemplo, o desenho, fazer coisas com arte, com música, tudo isso você está desenvolvendo o lado direito. E aí sim, vai começar a abrir mais a cabeça e te ajudar a ser mais criativo. E tem mais uma referência legal que no próprio vídeo do Leandro, ele fala do livro O Direito à Preguiça, do Paul Lafarge, o autor, que ele polemiza visões aí as visões liberais e conservadoras do trabalho, enfim. Ele tem uma visão que foi publicada no jornal de 1880, lá em Paris, e nessa época as jornadas de trabalho elas superavam 12, 15 horas diárias, às vezes chegava até 17 horas. Isso não acontece hoje, né? Jornada de trabalho desse tamanho. E aí eles falavam que o esforço era algo benéfico, fosse uma visão um pouco mais contraditória, né? E aí a gente começa a ver que a importância do ócio aí, ela tá bem evidente. Principalmente os artistas, eles precisam de tempo, precisam pensar, precisam criar. Então, o ócio realmente é o início aí da criatividade. Eu concordo com essa frase. É verdade. Ele traz também, tem um outro ponto também que é importante, que é o autoconhecimento. Quando você tem visão clara da sua capacidade, das coisas que você quer fazer, até onde você quer chegar, você se conhecer, isso é importante para que você também consiga saber a questão que a gente falou um pouco antes. Onde você vai depositar a sua energia? Onde você vai dar mais ênfase? O que você vai falar não? Então, esse autoconhecimento também é importante para que você desenvolva novas habilidades. Você treinar o desenho, treinar o visual thinking é uma habilidade nova. Vai trazer, né? Tem algo intrínseco dentro de você, né? Lá de criança, resgatar isso. Mas, quando você traz técnica e treina, aí sim você vai chegando num nível, elevando o nível aí de conhecimento e até mais satisfatório para você mesmo. Olha que interessante, né? Para mim, pelo menos, foi diferente a gente pensar que o autoconhecimento e o ócio vão te dar essa capacidade de ter mais criatividade, né? Ainda bem que a gente tem visual thinking para poder explicar que isso também é um ponto positivo. Ainda acontece muito, né, nos dias de hoje, as pessoas, principalmente hoje também com a pandemia, as pessoas trabalhando de casa, as empresas colocam uma pressão, uma carga de trabalho enorme e, por um outro lado, cobra inovação, criatividade, mas colocam uma carga. Por isso que quando a gente fala de autoconhecimento, você começa a pensar se você quer continuar nesse ambiente, se você quer ter alguma ação para mudar, né? Hoje a gente tem vários cargos aí de agentes de transformação, muita mudança acontecendo nas empresas, mas com o autoconhecimento você começa a entender onde você consegue colocar sua energia dentro da empresa, de repente numa outra área, como que você quer distribuir isso, como que você quer fazer a gestão do seu tempo. Eu sempre fiz isso no meu dia a dia. No último ano, principalmente, eu decidi mudar um pouco mais o meu ritmo de trabalho. Então, hoje também, com um filho pequeno, enfim, sim, eu dedico bastante tempo para as crianças e consigo ter tempo para o ócio, né? E aí sim vem surgindo coisas novas, como por exemplo esse curso surgiu, Visual Thinking na Prática. Tem um outro ponto importante que é legal a gente colocar aqui também, que é o olhar positivo. E aí, assim, muita gente vai falar, você quer falar de pensar positivo, essas coisas de pensar positivo, será que dá certo? Olha, eu sempre procurei olhar o lado bom das coisas, mesmo em situações críticas, no trabalho, eu falar, puxa, você vai para esse projeto aqui que tá crítico, tá numa crise, eu sempre olhava o lado bom. O lado positivo, o que eu ia aprender, o que eu ia conhecer. Então, assim, o olhar positivo te ajuda no dia a dia. E aí, se você não acredita nisso, então tenta fazer o contrário, né? Por exemplo, um time de vôlei vai entrar em quadro, um time de basquete ou um time de futebol, enfim, vai entrar em campo para jogar. Se essa equipe pensar negativo, eu vou perder, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida, vai perder. Porque tem uma força grande aí, o lado negativo. Então, por isso que, mais uma vez, é um exercício também. Assim como o olhar observador, o olhar positivo também é um exercício. Deixa eu pensar aqui, não, vou mudar, vou olhar oportunidades em cima dessa situação. Tem pandemia, claro, a gente sabe que tem as questões relacionadas à saúde, mas
tem oportunidades acontecendo também. Aí nas empresas, né, a gente comentou que às vezes cobra muito por inovação e criatividade, mas muitas vezes tem um ambiente cheio de julgamentos. E ambiente com muito julgamento, ele acaba sendo um ambiente menos criativo. Então, você que é um líder de empresa, um executivo, pensa em como você pode ajudar a sua organização a mudar a cultura do erro. O errar é ruim? Depende. Se a gente está falando de criação, de inovação, um produto novo no mercado e às vezes falha, a falha ela tem que ser vista como um aprendizado. Então você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Traz o seu time e fala, puxa, o que a gente aprendeu com esse erro, com essa falha? Então tira esse ambiente de julgamento do seu local. Saia desse ambiente, tenta tirar isso da sua organização. Com essas dicas aí de olhar atento, né, olhar mais observador, autoconhecimento, como você coloca a sua energia, dedica o tempo, assim a gente começa a entender o que nos leva ao patamar de criatividade, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar essas outras coisas, a gente deixa de ter medo de arriscar. Aí começa a ter mais coragem aí para fazer as atividades, fazer os desenhos. Por exemplo, você entra na empresa e fala, puxa, eu não vou ficar desenhando lá no Flipchart porque eu não sei, eu tenho vergonha. Deixa esse medo de lado e tenha coragem para ousar. Se você não começar, você nunca vai elevar o seu nível, você nunca vai mudar de patamar. Então, lembre-se sempre que todo mestre já foi um aprendiz. Então, tudo que você for começar na sua vida, começa pequeno e vai fazendo a melhoria contínua. Vai conhecendo, vai estudando, treina, que você consegue melhorar as suas habilidades. Eu consegui em várias coisas, né? Não só no Visual Thinking, em outras coisas também, né? Na minha vida, em atividades profissionais e pessoais. Então, tudo isso é questão de treino. E não ter medo, né? Deixa o medo de lado e tenha coragem para ousar. Então, acho que essa é uma frase aí que eu gostaria que ficasse com vocês, né? Tenho certeza que ninguém vai se arrepender aí de tentar colocar uma ideia nova no papel e tentar arriscar. Legal, Gi. Quero te agradecer. Muito obrigada mesmo por ter esclarecido muitas dúvidas que com certeza não eram só as minhas, eram de muita gente, por ter trazido tantos exemplos legais também, que fazem com que a gente entre numa ideia de tentar entender o que o Visual Thinking faz pela nossa vida, no ambiente corporativo, no ambiente pessoal. Por mais que a gente veja que o Visual Thinking é importante, a gente tem que entender como é importante praticar o pensamento visual também. Obrigada, eu agradeço. Gostaria de agradecer a todos que assistiram aí ao nosso vídeo, nosso bate-papo. Espero que tenham gostado, né? E se vocês se interessaram pelo assunto, querem saber um pouco mais, tem mais vídeos aí nas redes sociais, no YouTube também, é só seguir o nosso canal. Entra lá no Instagram e siga o Visual Thinking na Prática. E fiquem ligados que em breve teremos mais vídeos, mais conteúdos interessantes, muitas dicas, né? Até breve. Obrigada pela oportunidade.